Neste vídeo, eu vou falar sobre o motivo que levou Deus reter a dádiva do Espírito Santo em relação ao povo samaritano, que tinha aceitado a palavra dele, porém, de uma forma ímpar dentro do texto neotestamentário, nos é dito que eles não receberam o Espírito Santo. Meu nome é Gustavo Luiz, você está no Cantinho Teológico e eu convido você para se reportar ao texto bíblico que está sendo apresentado, Atos capítulo 8, a partir do versículo de número 4. Diz o texto: No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. No verso seguinte, e descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. Filipe desceu a Samaria e anunciou Cristo Jesus. A sua pregação foi confirmada por Deus através dos milagres de cura e houve muita alegria na cidade. A gente, à medida que lê, tem a informação de que a proporção que os homens e mulheres criam na sua mensagem a respeito do reino de Deus e também do nome de Jesus, eles eram batizados nas águas. Mas quando as notícias chegaram lá em Jerusalém desses acontecimentos, eles enviaram até lá Pedro e João. E quando estes chegaram à cidade, oraram, diz o texto bíblico, em favor dos crentes samaritanos, para que eles recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles havia ainda descido, mas somente tinham sido batizados nas águas, em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme o versículo 14 em diante, que nos diz: Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, tendo ouvido que os da Samaria haviam recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles havia ele ainda descido, mas somente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. E o versículo 17 vai complementar. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Este é o único lugar do Novo Testamento, depois de Pentecostes, em que encontramos a clara menção de crentes que não receberam o Espírito Santo por ocasião da sua conversão. Esse fato é tão notável que alguns estudiosos dizem que os samaritanos não se converteram de verdade. Mas acontece que esse tipo de argumento não é convincente. O que a gente observa é que a mensagem de Filipe não era deficitária, até porque diz de uma forma clara que ele anunciava Jesus. Além disto, os milagres estavam comprovando que aquela mensagem era genuína da parte de Deus. Deus autenticava a mensagem e esta era corroborada por sinais realizados por Deus através de Filipe, esse que era um judeu helênico convertido a Cristo Jesus. A mim, parece-me que devemos considerar a narrativa da forma como está, de que eles realmente receberam a palavra de Deus com alegria, eles creram de fato, foram inclusive batizados nas águas, porém, Deus reteve, isso mesmo, Deus reteve, segurou, Deus não derramou o seu espírito sobre os samaritanos. E esta, portanto, é uma exceção bem definida quando a gente observa o padrão estabelecido no Novo Testamento. Porque o padrão, a partir do Pentecostes, é sempre receber o Espírito Santo no ato de conversão. Mas qual é a razão desta exceção? Primeiramente, é importante a gente ter uma noção de que era necessário reafirmar de modo bem impressionante tanto a natureza universal da fé cristã, como a obrigação missionária da igreja. A obrigação missionária foi claramente exposta por Jesus, quando ele disse lá em Mateus capítulo 28, versículo 18 até o 20, que mostra a necessidade
de ir pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Mas sua força tinha sido enfraquecida pelo preconceito racial. Esse preconceito, meus irmãos, não é instintivo ao ser humano. Ninguém nasce com ele. Ele é ensinado, ou seja, ele se aprende. E mais uma vez, aprendido é um dos erros mais difíceis a serem erradicados. E esse preconceito estava impedindo a igreja chamada primitiva de cumprir inteiramente o seu dever missionário. E quando Deus finalmente pôs em ação o movimento missionário, permitindo que a perseguição corresse os crentes de Jerusalém e da Judéia para o mundo além, o mesmo preconceito pôs em dúvida a validade da experiência cristã dos não-judeus. Primeiramente, os samaritanos, depois dos gentios, conforme Atos capítulo 11 e 15. Mas como a gente está nos detendo aqui, é importante salientar que na graça divina, que é infinita, Deus sempre trata com seus filhos como eles são, a fim de conduzi-los para onde eles devem estar. E assim, enquanto olhava para baixo, com entristecido amor, e via os tão enraizados com seus preconceitos raciais da Igreja Apostólica, ele pacientemente ajudava a ver o quanto estava errada. Aí, em Samaria, Deus dá o primeiro grande passo, detendo soberanamente a dádiva do Espírito Santo, ele reteve, não é porque os samaritanos tinham uma fé deficiente, pelo contrário, não era por causa da mensagem em si, porque ela era cristalina e de uma forma pura, que mostrava a essência do Evangelho, que é justamente Cristo Jesus. Aliás, o Evangelho, segundo Paulo aos Romanos, não é apenas o conteúdo, mas também é acerca, ou é sobre Jesus. E note que ele então detém, Deus retém esse dom do Espírito Santo para que desse tempo de João e Pedro chegassem até aquela cidade de Samaria e dessa maneira Deus vai autenticar de forma inesquecível a inclusão na igreja dos desprezados meio-sangue, que os samaritanos, e estava agora numa base de igualdade. O resultado foi tão extraordinário, tão impactante na vida de João e de Pedro, que eles voltaram para Jerusalém e nesse retorno eles anunciavam o evangelho, ou seja, pregava a mensagem de Deus pelas aldeias samaritanas. Isto, naturalmente, é uma obra do Espírito Santo que mostra como a barreira foi quebrada, como que Deus pôde atuar através daqueles homens depois de eles verificarem que até mesmo os samaritanos tinham sido aceitos dentro desse plano salvífico. Eu termino com esse versículo de número 25. Eles, pois, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltando para Jerusalém, evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Que Deus possa nos abençoar e desta forma entendemos que não era por causa dos samaritanos em si, mas os apóstolos, que eram judeus, bem como a igreja em Jerusalém, precisava saber que até os samaritanos receberam o Espírito Santo. Daí, Deus reter justamente essa dádiva do Espírito para que pudesse, então, assim, autenticar e fazer com que eles não tivessem mais nenhum meio de tentar contra-argumentar, porque, de fato, Deus não faz acepção de pessoas.